Você está exausto, como se estivesse carregando o mundo nas suas costas? Você acredita que precisa compreender mais sobre a palavra de Deus e ter certeza que não está sendo enganado por todos esses ventos de doutrina que sopram por aí hoje? Falsos mestres, falsos pregadores, falsos profetas que, em vez de pregar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ficam lá usando um monte de frase de efeito, prometendo mundos e fundos. Palavras que alimentam o ego, mas não te levam realmente para um verdadeiro encontro com Deus, para o íntimo com Deus. Misturam coisa do mundo com igreja. Será que isso tudo está na Bíblia Sagrada? Eu convido você, mais uma vez, a clicar o quê? No botão que apareceu aqui e conhecer o nosso programa de teologia. Deus abençoe sua vida. O Leonardo Mendes, ele mandou aqui: Pastor, pode falar um pouco sobre o conceito de avivamento e como ele implica numa transformação social? Bom, caraca, essa pergunta aí ela é bem carregada, mas vambora. Cara, se você começar a estudar a história da igreja, todo o mover de Deus, não todo, eu não posso ser assim tão absoluto nisso aí, mas muitos dos moveres, maioria dos moveres de Deus começam dentro da igreja. Até porque segue uma narrativa que é de que o mover de Deus começa com os santos. O juízo começa na casa de Deus. O texto muito conhecido que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, clamar, orar, eu sararei a terra. Então, obviamente, o povo de Deus, ele tem esse mandato de ser uma voz profética para o mundo. Então, ele comunica a vontade de Deus para o mundo. Então, o mover começa com a igreja. Na sequência de despertar a igreja, ele começa, então, no evangelismo, na missão, de dividir isso que é tão precioso para nós, para aqueles que ainda não têm. Então isso aí vai gerar então mais pessoas a crerem naquilo que você acabou de experimentar, como verdade. Então, nesse caso, você tem aí um aumento, um crescimento, você tem aí uma expansão. Então você tem o mover de Deus começa na igreja, ele começa a ramificar, você tem aí então o que a gente chama no cristianismo da colheita das almas, né? Então almas vindo para dentro do reino. Então, você tem um bolo maior agora. Agora com um bolo maior você vai ter que se organizar. Então você talvez está vendo uma pessoa que está vindo, sei lá, a gente está aqui num lado da cidade, a pessoa vem lá do outro lado, sei lá, na zona leste. Pô, o cara tá pegando aí uma condução ou um Uber, ficar 1h30 para chegar. Então, vamos plantar uma igreja lá. Agora, se eu for plantar uma igreja lá, eu preciso de um pastor lá. Então, eu tenho que formar um pastor lá. E é assim que começa o crescimento da igreja. Então, você vê um mover de Deus na igreja local, ele se espalha para almas, vidas. Você vai plantando igrejas em outros lugares. Você forma clero para isso, né? Ou liderança para isso. E depois você começa a treinar pessoas para a terceira fase, que é reforma ou transformação. Então você começa com despertamento dos santos, igreja, colheita das almas, evangelismo, missões, para finalmente transformação da sociedade, que significa nós sermos sal da terra e luz do mundo, aquilo que eu estava falando antes, que é, o que adianta a tua fé, se tua fé só consegue ser vivida dentro das quatro paredes da igreja? Se tua fé começa a trazer justiça onde tem injustiça, se tua fé consegue resolver problemas. O cara precisa entender que Jesus é o Senhor e Salvador. Eu concordo com você 100%. Se o cara não tem comida, cara. Se o cara conseguir comer, ele vai ter um pouco de energia para oxigenar o cérebro dele, para ele entender a mensagem de Cristo. Então a gente precisa suprir as necessidades básicas. Então a igreja sempre foi isso. Hoje, assim, eu falo assim com toda tranquilidade. Até porque é a mais pura verdade e óbvia. Acho que poucas pessoas iriam questionar isso. Se a igreja hoje some do Brasil, o Estado colapsa. O Estado não consegue lidar com a questão das injustiças sociais e as mazelas na sociedade que a igreja está suprindo e cuidando. Não tem trabalho. Me fala o que o Estado faz dentro das cadeias, do sistema prisional. A igreja está presente aonde o Estado não chega. Tem morro que só a igreja chega. Entendeu? Então, quer dizer, essa que é a graça. Eu digo a graça não no sentido do humor, mas do dom da igreja na terra, né? na nação. A igreja, ela supre essa demanda. Então, a igreja tem que continuar sendo sal da terra, tem que continuar sendo luz do mundo. E por isso que eu acho que assim, tudo aquilo que fala
de uma maneira demasiada para um discurso escapista, daqui a pouco a igreja vai vazar daqui. Você começa a atrofiar teu músculo missional. Então, quer dizer, eu creio que daqui a pouco chega... Quer dizer, daí a outra pergunta é o que é daqui a pouco, né? Que isso é relativo também. Mas que o fim virá? Sim, está escrito na palavra. Mas até chegar nesse momento, que eu também não sei, porque até o próprio Jesus não sabe, ele já deixou uma coisa muito clara. E de fazer discípulos. Então eu fico perguntando para as pessoas, por que a gente passa tanto tempo tentando descobrir uma coisa que o próprio Jesus falou que ele não sabe, só o Pai sabe, quando a gente não consegue nem cumprir aquilo que ele já deixou claro para a gente fazer? Vai, faça discípulos, seja sal da terra, seja luz do mundo. Então eu prefiro gastar energia e foco nisso. E quando a gente começa a fazer isso, daí para responder a pergunta aí do Leonardo, né, que você falou, ele pergunta avivamento e transformação. Avivamento começa na igreja, ele se expande até a sociedade ser transformada. E você vê vários lugares. Por exemplo, João Calvino, lá em Genebra. O cara vem, ele pega Genebra com esgoto a céu aberto. Vai lá para Genebra para ver o que é aquilo lá hoje. Ele construiu tudo, economia, educação, governo, política, tudo em cima de princípios bíblicos. Porque minha mãe me falava isso pra mim, né, quando eu era pequeno, você ficava falando, coisa de mãe. Só que hoje, velho, ela fala assim, meu filho, a Bíblia tem resposta pra tudo. Mas pra tudo? Pra tudo. Tudo mesmo? Tudo. Mãe, pra tudo. E tem mesmo.